Amados, hoje eu quero fazer uma explanação, uma exposição do capítulo 2 do livro de Gênesis. Projeta para mim, por gentileza, mas a partir do verso 3. Na semana passada, a partir do verso 4, na semana passada eu terminei falando sobre os 3 primeiros versículos, e agora então eu gostaria de que nós começássemos a partir do verso 4. Eu quero abrir aqui com os irmãos o nosso planejamento do nosso estudo do livro de Gênesis. Esse é o nosso 4º domingo estudando esse livro. Até então, nos 3 domingos anteriores, após uma mensagem introdutória a respeito das motivações de Moisés escrever esse livro, que estava no coração de Moisés, qual era a intenção do autor, nós então fizemos uma exposição quase que de versículo por versículo no capítulo 1. Essa introdução no estudo do primeiro capítulo então nos rendeu 3 ministrações, glória a Deus por isso. O livro de Gênesis, ele é composto por 50 capítulos, então imagine, se a gente ficasse 3 domingos por cada capítulo, nós então precisaríamos de 150 cultos para estudar o livro de Gênesis. Então, essa não é a minha proposta, claro que seríamos ricamente, profundamente abençoados, mas a minha proposta é detalhar mais alguns assuntos, e talvez outros não tanto, não desvalorizando outros temas, porque tudo que está escrito na palavra do Senhor é importante. São temas que eu decidi trazer. Então, nós falamos a respeito da criação, e nós, a partir de alguns domingos, vamos começar a focar em personagens. Então, quando nós chegarmos na vida de Noé, a partir de Noé, então, o nosso estudo vai ser focado no personagem. Nós vamos falar sobre Noé, todo o contexto da questão do dilúvio, da questão da arca. Depois de Noé, nós vamos entrar então a partir do capítulo 2, explanando a respeito da vida dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Depois falaremos de José e terminaremos então o nosso estudo. Então, vamos falar sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, falando a respeito da vida dos personagens e não lendo versículo por versículo. Até chegar em Noé, então, vocês vão ver o assunto que eu vou tratar hoje. Domingo que vem, ou quando nós continuarmos o estudo, eu trarei alguns eventos marcantes antes de Noé entrar em cena. Alguns eventos como a queda do homem, o pecado que aconteceu, do homem ter comido do fruto proibido. Eu quero falar sobre essa questão de pecado na ótica de que nós precisamos de avaliar um cenário que é propício à queda, para que o Senhor nos dê graça, para que vençamos no meio da tentação. Amém, amados? Assim como também falaremos sobre aquele episódio tão marcante da Torre de Babel. Quando já ouviram falar da Torre de Babel? Nós temos vários princípios espirituais para compartilhar com os irmãos. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 2 inteiro. É importante que você entenda algo. Talvez alguém pode taxar a continuação do capítulo 1 no capítulo 3. Por quê? Porque todo o processo criativo, processo de criação da terra, é finalizado no capítulo 1. Para ser mais específico, é finalizado no capítulo 2, no verso 3, aonde então nós estávamos estudando dia após dia, e na semana passada chegamos até o 7º dia, que é descrito no capítulo 2, verso 1, 2 e 3, aonde Deus descansa. Capítulo 3 já vai começar descrevendo o contexto da queda do homem. Agora, o que Moisés faz então no capítulo 2? Moisés decide, de maneira mais detalhada, explicar a respeito da formação do homem e da mulher. Então, olha só, vem comigo. Existem 3 coisas então, que é o centro do capítulo 2. A formação do homem. Qual foi o processo que deu origem ao homem? Agora estou me referindo ao sexo masculino. Depois, Moisés vai nos ensinar sobre o contexto do jardim que esse homem foi colocado em uma região chamada Éden. Então, criação do homem, a criação do jardim
e o capítulo finaliza falando sobre a criação da mulher, a criação da vida feminina. Os homens casados aí, dá glória a Deus, aleluia, amém. Só os apaixonados que falaram glória. Tem um homem apaixonado aqui, meu Deus do céu. Eita lá. Vamos então ver processo por processo. Vem comigo, verso 4. Vamos ler então a descrição do processo da formação do homem, que vai do verso 4 até o verso 7. A palavra do Senhor diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem, sabe do que? Do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vou ler só mais alguns versículos para você ainda continuar entendendo o contexto do jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim, aonde? No Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 9. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Meu Deus, verso 12, o ouro dessa terra é bom, e também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Daqui a pouco, quando eu for falar sobre a criação da mulher, eu continuo lendo. Amados, então você percebe algo, que lá no começo, agora volta para mim no verso 4, você vai perceber o seguinte, que Moisés ele começa com uma expressão: esta é a gênese dos céus e da terra. Presta bastante atenção nessa palavra gênese, e é claro que você já faz uma associação com o nome do livro, que eu já te expliquei, mas é importante que você entenda que a palavra gênese, ela significa a história ou relato da origem de alguma coisa. Diga comigo, gênese é a história ou relato da origem de alguma coisa. Então olha só que interessante, aqui Moisés está falando, o que eu vou relatar a partir de agora é a gênese dos céus e da terra, ou seja, são os primeiros acontecimentos dos céus e da terra, dos céus aqui se referindo ao céu que fora criado, o firmamento, e a história da terra. Você sabe que dessa palavra gênese, talvez na hora você já associa com a palavra genealogia, porque o que significa genealogia? É a gênese de uma pessoa. Então você tem a gênese, que é a história, a origem de algo, e você tem a genealogia, que é quando essa história ou origem se refere a uma pessoa. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus é cheia de genealogias. Olha, oportunamente, eu quero poder ministrar em alguns momentos significados espirituais por detrás de genealogias. Vem comigo todo mundo. Talvez, se você segue aqueles planos de leitura bíblica, sei lá, que você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, aquela coisa toda. Alguém aqui já fez algum plano assim? Talvez você possa testemunhar uma coisa, pastor. Toda vez que chega uma genealogia, me dá vontade de pular.
Já aconteceu com alguém aqui? Você fala assim, rapaz, o fulano que gerou fulano, e só aqueles nomes lindos e abençoados, né? Nome da gente colocar nos nossos filhos. Mas acredite em mim, diga comigo, nada, não, diga com mais confusão, fala nada na Bíblia é por acaso. Um dia eu quero pregar umas palavras muito doidas aqui, eu quero pregar sobre Mateus capítulo 1, só fala de genealogia. Eu quero pregar sobre Números capítulo 1 e capítulo 2, negócio doido. Assim como eu quero tecer alguns comentários sobre capítulo 4 e 5 do livro de Gênesis, que falam sobre genealogia. Olha aqui para mim, genealogias são importantes, porque relatam a respeito da origem de algo. E quando a palavra de Deus descreve uma genealogia, existe algo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Para vocês terem uma noção, olha aqui para mim. O que está começando nesse versículo, a gênese dos céus e da terra, vai até o final praticamente do capítulo 4, vai até o capítulo 4, onde Moisés está descrevendo quais foram os primeiros acontecimentos da terra. Depois, no final do capítulo 4, para o início do capítulo 5, Moisés para de falar sobre a gênese dos céus e da terra, e Moisés começa a falar sobre a genealogia de Adão. Para vocês terem uma noção, até os 11 primeiros capítulos, e os 11 primeiros capítulos são marco, porque eu falei para você que a divisão mais básica de Gênesis é em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 12 e do 12 ao 50, porque do 12 ao 50 já começa a história dos patriarcas, e até o capítulo 11 fala sobre a criação e os primeiros acontecimentos da terra. Sabe o que é interessante? Só nos 11 primeiros capítulos, Moisés descreve 3 genealogias. Genealogia de Adão, de Noé e de Sem. 3 genealogias nos 11 primeiros capítulos. E no livro de Gênesis inteiro são 10 genealogias. Então isso é muito importante. Agora, a palavra do Senhor diz assim, esta é a Gênesis, então o início dos céus e da terra. Aí ele vai começar relatando como que foi esse início. Aí eu quero parar em outro termo desse versículo que eu achei muito forte, porque é algo inédito, que diz assim, quando foram criados. Aí olha o que Moisés fala, quando o Senhor Deus os criou. Talvez você pode pensar, ok, o importante é o que vai vir a partir do verso 5, mas é interessante porque, se você parar para perceber, você vai ver aqui essa expressão, Senhor Deus. Sabe que até então, Moisés nunca tinha se referido a Deus como Senhor Deus. Então, existe algum ensinamento que Moisés deseja passar através da mudança aqui da sua escrita, porque eu tenho certeza que Moisés foi intencional. Sabe o que é interessante? Até aqui, Moisés sempre chamou Deus de Elohim. Você sabe que um dos nomes de Deus é Elohim. Em hebraico, o significado da palavra Elohim é Deus, assim como aqueles que creem em outros deuses também chamam os outros deuses de Elohim, mas nós sabemos que só há um Elohim. Amém, irmão? Amém. Olha aqui para mim. Mas agora, com a introdução da palavra Senhor, Moisés não chama Deus apenas de Elohim. Moisés agora está chamando Deus pela primeira vez de Yahweh. Isso mesmo, Y-A-H-W-E-H. Yahweh. Você sabe que Yahweh, no hebraico, faz referência ao verbo ser e existir. Então, olha que coisa doida. O que significa Yahweh? Significa sobre ser, aquele que é. Yahweh é aquele que é. Aí você fala assim, então é por isso, como o nosso Deus, além de ser Elohim, ele é Yahweh. Você já parou para perceber como que Deus mesmo se apresentou? Porque o negócio é o seguinte, quem está escrevendo o Pentateuco aqui é Moisés. Ele vai nos contar até mesmo a história dele durante os livros do Pentateuco. Se lembra quando o próprio Moisés teve um encontro com Deus? Qual foi a maneira que Deus se apresentou a Moisés? Você lembra como que Deus se apresentou? Ele falou para Moisés, quem é você? Eu sou. Deus vira para Abraão e fala, eu sou. Deus vira para Moisés e fala, eu sou. Por que Deus, o nome dele é eu sou? Porque ele é Yahweh. É daí que vem os termos Yahvé, Javé, Jeová. Todas essas palavras, Jeová, Javé, Yahvé, todas elas são derivados de
Yahweh. Agora, olha o quanto isso é poderoso, porque o Deus Elohim, tudo nós estamos falando de Deus, Ele é um só. O Deus Elohim é o Deus Criador, mas o Deus Yahweh é o Deus Senhor, é o Deus que é o grande eu sou. Olha aqui para mim, sabe por que o nome de Deus é eu sou? Porque Ele é tudo. O nome de Deus é eu sou, porque Ele é tudo. Olha que coisa engraçada. Eu lembro quando eu estava aprendendo inglês, que minha professora de gramática da língua inglesa, né, ela falava assim: você vai construir uma frase, você tem que lembrar que é o sujeito, o verbo e o complemento. Lembra dessa historinha? Então, ou seja, você vai ter um verbo que vai pedir um complemento, e aí depois você vai ver que tem um verbo transitivo, intransitivo, aquela coisa toda. Agora é interessante que se você está aqui elaborando uma frase, eu sou, simplesmente você conjugar o verbo ser dessa maneira, talvez pede um complemento. Eu sou o quê? Eu sou Vinícius, eu sou pai, eu sou isso, eu sou aquilo. Presta atenção, mas Deus não precisa de complementar, porque o resto, o complemento é todas as outras coisas. Por isso, se você estudar os nomes de Deus, que tem a ver com Jeová, tem um monte de Jeová. Ele é o Jeová Rafá. O que é o Jeová Rafá? É o Senhor que cura. Está me entendendo? Ele é o Jeová Jireh. Por quê? Porque Ele é o Senhor que provê. Ele é o Jeová Tsidkenu. Por quê? Porque o Senhor é a minha bandeira. Cara, olha que coisa interessante. Ele é todas as coisas. Olha aqui para mim. Deus é tudo aquilo que você precisa. É por isso que quem tem Deus tem tudo. É por isso que esses dias para trás, aqui nesse púlpito, eu virei para você e eu disse que o maior de todos os milagres é o milagre da salvação. Lembra que eu falei isso para você? Por quê? Porque se você recebe a salvação, você recebe tudo que você precisa. Você fala assim: não, mas se eu recebo a salvação, eu recebo só Jesus. Mas em Jesus você tem tudo que você precisa. Se você recebeu a salvação, acredite em mim, você recebeu a cura. Por isso que ele virou para o paralítico e falou: seus pecados estão perdoados. Todo mundo ficou grilado, porque falou: rapaz, olha que falta de sensibilidade, o camarada está querendo andar e ele está falando de pecado perdoado. Meu filho, se seu pecado está sendo perdoado, se agora você está sendo salvo, se agora o Yahweh está alcançando você, agora esse Senhor, que não apenas criou tudo, que faz tudo, porque Ele é ser e fazer, existir, Ele faz. Em outras palavras, para que você saiba que Ele é o Filho de Deus, esse que está falando isso aí, não levante e ande. Porque Jesus falou: olha, para que saibais que o Filho do Homem veio para salvar o perdido, então levante e ande. Em outras palavras, eu curar você não é nada, o negócio é você me receber, porque se você me recebe, você recebe tudo. Você não precisa de dinheiro, filho, você precisa de Deus. Se tiver Deus, você tem provisão. Se você tiver Deus, você tem suprimento. Deixa eu te falar uma coisa: você nunca vai encontrar um filho de Deus mendigando pão. Pode até encontrar aquele que decidiu andar não acreditando naquilo que ele tem no Senhor. Sabe o que é interessante? Que o maior problema do crente não é o diabo. O maior problema do crente é ele não viver tudo aquilo que já está disponível para ele viver. O maior problema do crente é a falta de fé. Porque o que a incredulidade gera? A incredulidade gera você ficar tão doido na sua cabeça de você viver uma coisa que não é aquilo que Deus projetou para que você vivesse. Por isso que quanto mais fé você tem, mais você vai viver aquilo que já está determinado que você viva. Vocês estão comigo? Amém. Você precisa de Deus, você precisa de dinheiro, você precisa de Deus. Você tem Deus, você tem provisão, suprimento e abundância. Eu estou doente, você precisa de cura, você precisa do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor que cura, e Ele vai te tirar desse leito do hospital, Ele vai tirar essa dor que te incomoda. É simples. Você nunca viu um enfermo encontrando com Jesus e saindo do mesmo jeito. Estava conversando essa semana com alguns irmãos, a gente brincando sobre algumas coisas que Jesus fez. Eu falei: pois é, Jesus nunca apareceu no velório e o morto continuou lá. Todo enfermo que topou com Jesus saiu curado, todo morto que topou com Jesus levantou da morte. Que loucura! E como João disse, e se no final das contas eu fosse te escrever tudo que esse homem fez, nem todas as páginas de todos os livros do mundo caberiam o que aconteceu com ele. Ele é o Senhor, Ele é Yahweh, Ele é. E agora eu vou parar por aqui, porque só te falar uma palavra eu já estou doido. Ele é o Senhor. É a primeira vez. Em outras palavras: ei, sabe esse Deus que criou? Sabe esse Deus Elohim? Ele é Senhor sobre a sua vida. Ô irmão, ou seja, esse mesmo Deus
uma aliança com você. É esse que falou para você que nunca vai te abandonar, que jamais vai te deixar. Você acha que ele tem poder para cumprir o que ele está falando? Porque todas as promessas têm nele o sim, é nele. Qual que é a garantia? Qual que é o fundo desse cheque? É ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele é, em ponto final. Amém. Vamos continuar. Verso 5. E aí é o seguinte: não havia nenhuma planta. Aí você fala, pastor, mas espera aqui, tem algo de errado acontecendo. Porque você me ensinou aqui, aliás, está escrito, que a vegetação foi criada no dia 3. E se nós estamos vendo a respeito da formação do homem, então o homem foi criado, como nós já vimos no capítulo 1, no dia 6. Então por que nenhuma planta havia? Presta atenção. Deus já havia criado a vegetação. Mas eu lembro que eu expliquei para você algo, que no dia 3 uma coisa muito louca aconteceu. Porque Deus deu a capacidade de multiplicação a essa vegetação. Ou seja, Deus agora não tem que continuar criando. Ele criou uma vez só, para que então aquilo que já está criado tenha nele mesmo, na própria criatura, a capacidade da perpetuação da espécie, a capacidade da reprodução, a capacidade da multiplicação. Aí olha que interessante, aqui mesmo vai falar por que ainda até agora não aconteceu dessa vegetação se multiplicar. Aí o Senhor nos conta, por que não aconteceu? Não aconteceu por causa da falta de duas coisas. Primeiro, da falta da chuva. Por quê? Porque Deus ainda não havia feito chover. E da falta do quê? Do homem, para lavrar o solo. Você sabe que com base nesse versículo, então, nós chegamos a uma conclusão, de que Deus, que é soberano e todo-poderoso, Ele decidiu colocar dois pré-requisitos para que houvesse multiplicação da vegetação. Para que qualquer plantação possa se multiplicar, tem que ter duas coisas: tem que ter chuva e tem que ter um homem para lavrar o solo. Está claro isso? Por que é assim, pastor? Porque Deus criou. Por que Deus criou desse jeito? Porque Ele faz o que Ele quiser. Está tudo certo. Porque se estiver errado, nós podemos ir embora daqui. Eu amo Jesus. Está claro então? Agora, vamos continuar. Eu quero destacar com você algo que eu confesso que enquanto eu meditava hoje, nesse capítulo, o Senhor falou muito comigo. Eu quero pedir que você aperte o cinto, que agora você vai decolar nessa revelação. Enquanto hoje eu meditava nesse capítulo, o Senhor, me pegou de jeito nisso aqui, que eu falei, Jesus poderoso, Ele quer que eu pare nisso. Porque a palavra do Senhor vai falar o seguinte, vai lá para o verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Amados, eu, quando fui ler aqui a descrição da formação, eu falei para você que eu não ia ler só o processo da formação do homem, que eu ia ler também o contexto da formação do jardim. Olha que interessante. Lá nesse jardim que Deus ia colocar o homem, Deus mesmo disse o que havia nesse jardim. Por exemplo, Ele disse que lá nesse jardim havia ouro. Ele disse que lá nesse jardim havia bidélio. Ele disse que lá nesse jardim havia pedras de ônix, ou seja, ouro, pedras preciosas. Agora, vamos parar para meditar na palavra, porque ruminar a palavra é você meditar. Vamos fazer uma exegese aqui. Se no contexto onde o homem seria colocado tinha ouro e pedras preciosas, por que Deus escolheu o pó para fazer o homem? Sabe o que é interessante? Que aqui tem até no hebraico um jogo de palavras, porque o homem aqui é Adão, e o pó é Adamá. Que loucura, sabia disso? No hebraico existe até um jogo de palavras. De Adamá, o Senhor criou Adão. E isso, nós então aprendemos que existe a ligação entre o homem e a terra. Por isso que se você estuda a composição interna do ser humano, todos os minérios que existem dentro de um organismo de um ser humano, são minérios e todos os elementos que você encontra na natureza.
Mas por que você encontra tudo que está dentro do organismo do ser humano na natureza? Porque o homem foi tirado do pó. Ele foi tirado desse contexto que Deus havia criado. Agora, voltando para essa pergunta que eu te fiz, se lá tinha ouro, pedras preciosas, por que Deus criou o homem do pó? Amados, com muito amor eu quero te falar algo. Se você estudar toda a palavra de Deus, se você começar de maneira caprichosa, olhar para cada cenário, aonde Deus levanta um homem, aonde Deus levanta um povo, aonde Deus levanta um exército, você verá uma semelhança em todos os cenários aonde Deus está levantando alguém. Sabe qual é essa semelhança? A semelhança é que essas pessoas que Deus escolhe são sempre incapacitadas. Essas pessoas que Deus escolhe são sempre aquelas julgadas como as desprezíveis. Essas pessoas que Deus escolhe são sempre aqueles que a sociedade, ou o olhar natural, ou o olhar intelectual diz não. Em outras palavras, Deus resolveu formar o homem da coisa mais insignificante que tinha. Deus podia ter pegado ouro, não pegou. Deus podia ter pegado uma pedra preciosa, mas não. Eu vou criar o homem daquilo que for mais insignificante. É o pó, é a poeira, é o pó. Sabe por quê? Porque quando Deus quer levantar, quando Deus quer formar, Ele sempre tem que formar da insignificância, para que todos olhem e tenham uma conclusão: só pode ser Deus. Vê o que está acontecendo através desse homem? Não, esse aí só pode ser Deus. Quem está escrevendo esses livros aqui? Quem está escrevendo esses livros aqui? Quando que Deus levantou Moisés? Quando ele era quarentão, mas não quarentão negativo, quarentão, né? Não, foi quando ele era oitentinha, gagá. Aí quando ele era quarentão, sábio em palavras, ele não servia para Deus. Mas depois que ele passou 40 anos lá no deserto, gagazinho, aonde agora não tinha mais jeito nenhum de ser ele, aí Deus falou: então é você, filho. Quanto que Deus deu Isaac? Quando Abraão já estava velho, quando Sara estava velha, e quando naturalmente falando não tinha como menino nascer. Como que Deus escolheu o homem que foi chamado, o homem segundo o coração de Deus? Como? No jantar, no almoço, que Jessé, pai de uns meninos, fez para Samuel, o profeta da nação. E aí, nessa refeição que Samuel foi convidado, Jessezão bonitão, pôs todos os filhos na mesa, menos um insignificante, que ele deixou lá cuidando das ovelhas. Mas aí, Samuel é profeta de Deus. Samuel lembra de uma coisa: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não se preocupe com essas ordens humanas. Todos aqueles que Deus decide levantar é como Arão, é a vara que floresceu, não tem explicação humana. Quem que foram os caras que viraram esse mundo de cabeça para baixo, que transtornaram o mundo? Os transtornadores do mundo pisaram aqui. Aqueles que, quando forem colocados diante do Sinédrio, em Atos no capítulo 4, foram tidos como iletrados, e aí eles levaram um susto, porque como que homens iletrados como esse se levantam para falar isso que eles estão falando? O homem é formado do pó da terra para nos ensinar algo, que sempre aquilo que Deus usa tem que nascer na insignificância. Porque, ou seja, o valor de tudo só estará nele. E aí quando a gente para pensar nos nossos defeitos, irmãos, aí é a hora que o diabo vem, para falar que a gente não presta e está tudo certo. Olha aqui para mim, deixa eu falar para você. Você sempre vai perceber que o diabo só tem duas falas. Ei, o diabo só tem duas falas. A primeira fala do diabo é: quem é você? Você não presta. Meu Deus, sabe, essa semana eu cometi um pecado. Muito prazer, eu sou um pecador. Teve um momento que eu fiquei nervoso, e aquele trem. Gente, vou contar algo para vocês. Isso foi no comecinho do dia. Irmãos, eu passei o dia todo assim, que vergonha.
Eu passei o dia todo mal. E diante de Deus, o Satanás tentou falar na minha cabeça o dia inteiro. Eu falei, gente, eu que prego a graça, que não há condenação, que não há culpa. Mas você sabe que o negócio é viver, amém? No final do dia eu falei, gente, como que Deus pode usar um cara tão miserável quanto eu? Eu sei que você passa por isso. Quando você olha para os seus defeitos, quando você olha para as suas incapacidades, quando você olha para aquilo que te limita, sempre você vai chegar no raciocínio de que não tem como ser você, alguém que Deus escolhe. E então, a primeira coisa que o diabo sempre nos faz, é quando a gente errar, ele tenta acabar com a gente, é ou não é? Você não presta, miserável, tá vendo? Como você vai pregar? Como você não presta? Só que aí é o seguinte, aí nós que ouvimos a mensagem da justificação pela fé, eu não sou justo por aquilo que eu faço, eu sou justo por aquilo que Cristo fez. Então é o seguinte, quer saber de uma coisa? Domingo tem culto, eu vou pregar. Porque eu não prego porque eu sou bom, eu prego porque Ele me escolheu, então eu não tenho nada a ver com isso. Aí você tem essa revelação. Aí agora, esse cara que é insignificante, ele começa a ser usado por Deus. Ele começa a fluir no Senhor e a coisa começa a acontecer. Aí sabe o que acontece? Aí os elogios começam a aparecer. Aí então, meu Deus do céu, quem é esse? Quem é essa? Meu Deus, que professor, que líder, que isso, que aquilo, que homem, que mulher, ai meu Deus. Aí o diabo, que eu falei para você que ele só age de duas maneiras, a primeira maneira é falando que você não presta. Aí a segunda maneira é o diabo virando para você e falando assim, uau, você é tão maravilhoso. Olha, toda semana alguém fala lá nesse grupinho, né? Mas nossa, na semana que é você que fala, parece que algo acontece, né? Não, no dia que é você que dá essa aula, não, no dia que é você, você sabe, na hora do momento, você sabe que você é bom, você sabe que você sabe. O diabo ou vai te levar lá para baixo, ou ele vai querer exaltar você para um lugar que você não tem que aceitar. Olha aqui para mim, aí é por isso que Deus te fez do pó. Porque, em primeiro lugar, se você tem a revelação que Deus fez do pó, para você lembrar que todos aqueles que são usados por Deus são os mais insignificantes, no dia também que Deus for glorificado através da sua vida, você tem que lembrar que não tem nada a ver com você, que você veio do pó e para o pó você vai voltar. Você sabe que dizem, posso contar uma história para vocês? Dizem, foi o relato daquele burrinho, do jumentinho, que carregou Jesus, quando Jesus estava entrando em Jerusalém. Eu lembro até que um dia eu mostrei para vocês, que existia uma profecia, de que Jesus entraria em Jerusalém, montado num jumentinho. Quem lembra que eu contei isso para vocês? Aí é o seguinte, você lembra como que foi a entrada de Jesus em Jerusalém? Foi uma entrada triunfal, e aí, o jumentinho estava lá, e Jesus em cima deles, e aí, aquela galera toda fez um corredor, aquelas folhas de palmeiras, e falando, Hosana, Hosana, Hosana é o nome daquele que vem, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e a palavra de Deus fala que foi uma entrada triunfal, foi a entrada. Cara, imagina o burrinho, imagina o jumentinho, cara, andando, e onde o jumentinho passava, todo mundo, uau! E alguns já estão pegando a revelação. Lembra quem estava em cima do jumentinho, né? Aí, reza a lenda, que é o jumentinho que conta essa história, que um dia depois, o jumentinho voltou naquela rua. Quando ele voltou, ele arrumou o tupete, e ele falou, meu Deus, eu vou voltar lá de novo. Foi o momento alto da minha vida, foi o ponto alto. Meu Deus. Aí, quando o jumentinho entrou naquela rua, para surpresa dele, não tinha ninguém lá. E todas aquelas pessoas que estavam, quando o jumentinho passava, não tinha ninguém lá. Pelo contrário, tinha outras pessoas lá. Mas ele passava, ninguém olhava para ele. Ninguém dava moral nenhuma para ele. Ele e nada era a mesma coisa. Ele era completamente insignificante. Talvez ele parecia um pó da terra. Sabe por quê? Porque o seu segredo, o seu significado, a sua relevância não está em você mesmo, está naquele que você carrega.
Então, se você carregar ele, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar de boca aberta com o que estará acontecendo por onde você passa. Mas a questão é que se você achar que isso tem a ver com você, aí, meu amigo, você perdeu aquele que você estava carregando. E aí, nesse momento, você vai tentar fazer a mesma coisa, passar no mesmo lugar, orar, talvez pregar a mesma palavra, e nada vai acontecer, porque você vai ser como esse jumentinho que voltou na mesma rua, sem aquele que estava montando em cima dele. E, no final das contas, você é apenas um pó. E já desenvolvendo, eu parti no final, nosso tempo já foi, não em minutos de palavra, mas por todo o contexto que hoje nós tivemos muitas coisas aqui na nossa reunião. Eu quero que você olhe para esse contexto, onde, então, a palavra de Deus fala que do pó o Senhor fez o homem. Você sabe que Deus é perfeito, então nesse momento que do pó Ele fez o homem, imagina a cena então do boneco, né, do corpo humano perfeito, nariz, o ouvido, a boca do nariz, ele estava lá perfeito. E nesse contexto, onde ele já estava pronto, o Senhor vai lá e sopra na narina. Agora, eu acredito que essa cena de o Deus, o Elohim e o Yahweh soprando, imagina, você tem que estar muito próximo para você soprar dentro da narina. Isso nos mostra que sempre o desejo de Deus é a intimidade com o ser humano. O momento que Ele sopra tão perto, é o momento que Ele está representando que o homem, em primeiro lugar, ele foi criado para permanecer na presença do Criador. Deus deseja ter intimidade com essa que é chamada a coroa da sua criação, porque nesse sopro, foi um sopro tão especial, que o sopro carregou aquelas características, aqueles atributos que pertenciam a Deus e que propiciariam este ser, de ser chamado a imagem e semelhança do Criador. Ele soprou na narina para nos ensinar que Ele deseja ter intimidade conosco. Mas depois, nesse momento que Ele sopra, você sabe que eu estava até me lembrando que lá em João, você já abriu João capítulo 20, quando Jesus ressuscita, e que agora o Espírito Santo vai entrar e fazer habitação permanente. Você lembra o que Jesus fez quando Jesus entrou na casa? Ele soprou, falou: receba o Espírito. E ele falou: receba o Espírito, depois que ele soprou. Então toda vez que Deus sopra, é porque Ele está dando a vida. E aí então, esse homem é feito alma vivente, ou seja, agora ele é um ser vivo, está vivo. Por isso que depois do pecado, o homem está morto aos olhos de Deus. Por isso que Jesus ressurreto tem que soprar, porque o sopro traz fôlego de vida. E aí, agora, meu penúltimo contexto que eu quero mostrar para você é o contexto então da composição desse jardim. Olha o tanto que é interessante. O homem então havia sido criado, e aí nós temos que então nos atentar ao lugar que Deus decide colocar esse homem que havia sido criado. Deus coloca esse homem em um jardim. Você sabe que jardim nos fala de desfrute, jardim nos fala de algo que é prazeroso. E até interessante, porque aonde foi que Ele decidiu criar esse jardim? Em um lugar chamado Éden. Era um jardim que ficava em um lugar, em uma região chamada Éden. Um jardim que fica no Éden, por isso que depois, primeiro fala que o jardim foi colocado no Éden, depois chama o jardim de jardim do Éden, porque estava no Éden. Éden significa delícia, um jardim de delícias. Deus, olha aqui para mim, Deus tem uma vida prazerosa para você. Você já viu o prazer que a gente tem aqui, num momento como esse, consagrando o filho? Cara, quando eu paro para meditar na oportunidade de ser pai, isso é algo prazeroso. A vida é feita de momentos prazerosos. Deus não quer que você tenha aquela vida miserável, triste, não.
Você foi criado para viver um jardim, uma vida de desfrute. Tem inimigo do jardim? Tem. Tem mal no jardim? Tem, porque você tinha árvore do conhecimento do bem e do mal, então o mal estava no jardim. Então, nós sabemos que nessa vida nós temos que combater o mal, nesse aspecto que eu estou dizendo. Mas é uma vida de desfrute. E aí, aqui fala então que esse jardim estava no Oriente. É impossível de maneira exata e específica alguém mensurar onde é hoje o jardim do Éden. Mas você tem que entender que quando Moisés fala que era no Oriente, tem que entender, o Oriente é o que está à sua direita. Então o Oriente é o que está a leste. Vocês estão comigo? Moisés está escrevendo a perspectiva de que essa galera que vai ter acesso à literatura dele, é a galera que vai cruzar o Jordão e vai ler isso que ele está escrevendo lá em Canaã. Então, ou seja, esse Oriente aqui é o Oriente da onde? O Oriente de Canaã. É a leste de Canaã. Porque é onde as pessoas que estavam lendo esse relato de Moisés estavam. E então, por isso que, por esse fato de fazer referência a leste de Canaã, e também na descrição dos 4 rios, né, você não vai conhecer o primeiro e o segundo, o Pison e o João, mas você conhece o Tigre e o Eufrates, sim ou não? Então acredita-se que provavelmente, né, os estudiosos afirmam que esse jardim, que essa região chamada Éden, estava próxima à região da Mesopotâmia, por causa de tudo isso. Vocês estão comigo? Mas enfim, o fato é que ele foi colocado nesse jardim. E aí você percebe que lá nesse jardim, a palavra do Senhor diz que tinha 3 tipos de árvores. E a palavra do Senhor fala que o primeiro tipo de árvore eram árvores agradáveis, bonitas e boas para comer. Então nesse jardim tinha 3 tipos de árvore. Primeiro, as agradáveis e as boas. E aí depois, esse texto diz que no meio do jardim tinham 2 árvores. Tinha uma árvore chamada árvore da vida e uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3, nós vamos ver um relato de Eva, que Eva diz que essa árvore do conhecimento do bem e do mal também era agradável aos olhos. Eva fala isso no capítulo seguinte. Então talvez pode ser que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, né, tinha alguma semelhança visível às demais árvores que estavam espalhadas no jardim. Mas o fato é que no centro, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha a árvore da vida. Talvez você pergunte, pastor, qual era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Né, sempre se pintam as historinhas de que o fruto proibido que Eva comeu foi maçã. Na realidade nós não sabemos aquilo que a Bíblia não diz. Assim como também então nós não podemos afirmar qual era a árvore da vida. A gente não sabe. Está claro isso? Eu fico imaginando, porque eu posso imaginar o que eu quiser. A minha imaginação não é bíblica. É sério, teve um dia que eu estava lendo o Evangelho de João, e Jesus falou uma coisa, eu falei, gente do céu, será que era isso? E o que Jesus falou? Eu sou a videira verdadeira. Eu falei, cara, se Jesus é a videira verdadeira, eu falei, será que a árvore da vida era uma videira? Eu parei para viajar, eu falei, cara, a videira é uma árvore diferente, porque em várias outras árvores, né, as árvores são grandes, né, são belas, e aos olhos naturais são pomposas, mas você já foi numa parreira do vinha? As videiras não são pomposas aos olhos humanos, o caulezinho pequenininho, mas tem uma coisa, qual que é a glória da videira? São os frutos, porque por mais que a árvore, ela, né, assim, no olhar humano não é tão atrativa, mas se você vai numa parreira, numa vinha, depois de ter dado fruto, tem nada mais lindo do que isso. Não sei por que eu estou falando isso, só minha imaginação. Tudo que eu estou falando não é Bíblia, ok? É a cabeça do Vinícius, está claro isso? Eu fiquei pensando, nossa, será que a árvore da vida? Porque Jesus falou, eu sou lá, Jesus, deixa para lá. Então você não sabe qual é a árvore da vida, nem eu, amém? Você não sabe qual é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se o Senhor não nos disse, então nós não precisamos de nos preocupar. Você pode brincar, imaginar o que você quiser, mas lembra sempre que isso não é Bíblia. Então o fato é que nessa árvore, nessas 2 árvores que Deus coloca, Deus também dá uma ordem. Olha aqui para mim, a criação do jardim é acompanhado por uma ordem. Qual ordem? De todo fruto comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E o que isso tem para nos ensinar? É interessante que o diabo sempre vai querer colocar os seus olhos
naquilo que Deus diz que você não pode. Mas olha o tanto que Deus é gracioso, porque o versículo não começa falando, você não pode tal coisa. O versículo começa falando, está vendo tudo que você está vendo? Você pode tudo. Mas o diabo vai querer prender você na segunda coisa que Jesus falou, que Deus Pai falou, perdão. Desse fruto específico, da árvore específica, não coma, porque senão você vai morrer. E sabe o que é interessante? Porque desde o começo do livro de Gênesis, você só vê palavra de vida. Deus fez uma coisa e, nossa, o que Ele fez é bom, isso é lindo, isso é belo, vida, vida, vida. É a primeira vez que aparece a palavra morte. Primeira vez que aparece a palavra morte na Bíblia, está associada à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, está associado àquilo que Deus falou para não fazer que o homem fez. Sabe por que isso é relevante? Para nós entendermos de que o caminho de morte passa sempre por um caminho da desobediência. A desobediência sempre nos levará à morte. E você tem que entender que se a Bíblia chama algo de bem e algo de mal, você pergunta, pastor, o que é bem? Bem é aquilo que Deus diz que é bem e que Ele permite você fazer. E o que é mal? Mal é aquilo que Deus diz que é mal e que Ele não permite você fazer. E nós temos que entender que se Ele vir e fala, você pode tudo e não faça isso, em outras palavras, não é que Ele está querendo privar você, é porque Ele está querendo dar mais liberdade a você. Me dá um minuto da sua atenção, eu estou encerrando de verdade, mas deixa eu falar algo aqui que é poderoso. O diabo sempre vai querer pintar na sua cabeça um quadro de um Deus que é mau e de um Deus que te proíbe fazer alguma coisa, de um Deus que quer colocar limite na sua liberdade. Por isso que todo mundo que quer viver uma vida de pecado, em outras palavras, ele levanta a bandeira da libertinagem, da vida que pode fazer tudo que eu quero. Mas olha só, esses dias eu ouvi um exemplo que fez muito sentido para mim. Eu tenho uma filha de 2 anos e eu moro no apartamento. Sabe o que tem lá no meu apartamento? Paredes. O meu apartamento, ele é cercado por paredes. Imagina se um dia alguém vira, entra no apartamento, tem um corretor mostrando o apartamento e o cara vira para o corretor e fala assim, eu não gostei desse apartamento não. Aí o corretor, sério? Um apartamento tão lindo, alto padrão, o que foi? Não, esse apartamento tem parede. Vê lá se eu quero uma parede, meu negócio é liberdade. Eu quero a liberdade, eu não quero ter limite, eu não quero ter parede. Eu quero pisar onde eu quiser, a parede não deixa eu pisar onde eu quiser. Aí, esse exemplo nos mostra o seguinte, presta atenção. Se eu pego a minha filha de 2 anos, que corre de um lado para o outro, talvez você já viram ela correndo aqui na igreja, meu Deus, alguém chama o pai dessa menina. Se essa menina for colocada em um apartamento que não tem parede, a vida dela vai ser um inferno. Porque ela não vai poder correr em paz. Concorda comigo? Se você gosta de correr em apartamento, se você correr em um apartamento que não tem parede, acabou. Você não vai ter o que você gosta. Porque na realidade, enquanto as pessoas acham que a parede está para colocar limite, na realidade a parede está para te dar liberdade. Porque pela existência da parede, você pode correr livremente, você não vai cair. Então nós temos que entender que tudo aquilo que aparentemente é um limite de Deus, esse limite de Deus ele é didático, porque é através dele que nós vamos viver a verdadeira liberdade e o verdadeiro prazer. Bem amados. Então, este é o contexto, este é o cenário do jardim. Um jardim que era regado de muitas águas, né? Aqui fala de 4 braços, de um rio que rega o jardim. Como eu citei, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Você tem muita água, você tem muita árvore, tem muito fruto, então é um cenário de beleza. E na finalização do capítulo, o time de adoração pode subir. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no verso 18, só para falar a respeito da criação da mulher, para nós finalizarmos a mensagem. Verso 18, a palavra do Senhor diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para quê? Para ver como estes lhes chamaria. E o nome que o homem
desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, no contexto do jardim, um dia, Deus chamou todos os animais para virem ao encontro do homem. Então Deus deu uma atribuição para que aquele homem desse nome aos animais. Sabe uma coisa que eu meditei, que o Espírito Santo falou comigo hoje? Muita gente tem aquela ideia de trabalho ser algo negativo, talvez até pela descrição do pós-pecado, aonde o homem ia ter que comer do suor do trabalho, aquela coisa toda, e às vezes as pessoas associam o trabalho como algo negativo. Mas é interessante você perceber algo aqui, que mesmo antes da queda, o homem tinha trabalhos para fazer. Por exemplo, o primeiro trabalho do homem era lavrar a terra. O segundo trabalho do homem, ele teve que dar nome aos animais. Então acredite em mim, trabalho não é necessariamente algo ruim. Não, trabalho são missões que o Senhor coloca na nossa vida e que possamos trabalhar com alegria no nosso coração, amém? Mas aí nesse contexto, de um dia lá, depois de um dia inteiro dando nome para os animais, depois de um tempo super cansativo, ele olhou para o lado e pensou: nossa, o jardim é lindo, as árvores são lindas, os rios são lindos, os animais são lindos, mas parece que está faltando, uma auxiliadora. Todavia não se achava uma auxiliadora. E aí, para encerrarmos, a palavra de Deus diz que então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, aí a primeira poesia da história da terra: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomado. Por isso, e aí daqui a pouco eu falo sobre os dois últimos versículos, porque agora já é um comentário de Moisés e antes era a fala de Adão ao ver a mulher. Olha aqui para mim, o contexto da criação da mulher: Deus fez pesado sono cair sobre o homem. Você me pergunta, pastor, por que Deus fez o homem dormir para criar a mulher? Olha aqui para mim, Deus fez o homem dormir para criar a mulher, para o homem nunca achar que ele tem a ver com a criação da mulher. Sabe por quê? Porque todo mundo pensa aquela relação de domínio entre o Criador ter domínio sobre uma criatura. Você concorda comigo que todo Criador tem domínio sobre a sua criatura, sim ou não? O Criador tem domínio sobre a criação. Ou seja, Deus deixa claro: varão, você vai dormir, porque a mulher não é criação sua. Então você nunca vai achar que você tem domínio sobre ela. Deus não deixa o homem participar da criação da mulher. Por isso que é super diabólico o que é ensinado em regiões que a gente sabe do outro lado do planeta e vivido por eles, como se o universo feminino é inferior ao universo masculino. Isso não é bíblico, isso é diabólico. Deus fez questão: homem, você vai ficar quietinho. E então Deus tira da costela do homem. Sabe o que é interessante? Olha aqui para mim, Deus não tirou da cabeça. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse tirado da cabeça, a mulher poderia achar que ela deveria então encabeçar o relacionamento, ou que ela deveria dominar o homem. Por outro lado também, Deus não tirou a mulher do pé, para que o homem tenha plena consciência de que o homem não pode pisar em mulher. Deus tira da costela. Em outras traduções está escrito: Deus tira do lado. Sabe por quê? Para o homem entender que a posição da mulher, que o homem não tem que andar na frente da mulher, não, tem que andar do lado, que a mulher foi feita para estar ao lado. Em outras palavras, a costela fica debaixo do braço. Sabe por quê? Porque o homem tem que entender que o lugar da mulher é nos braços dele. E por outro lado, além de estar aqui, está debaixo do coração, porque toda mulher foi feita para ficar debaixo dos braços do homem e foi feita para ser amada por um homem. Olha aqui para mim, eu falei para vocês que eu fiz 8 casamentos nos últimos 3 meses. Em todos os casamentos eu falei uma coisa para a noiva. Você já parou para pensar que quando nós falamos de mulher, toda noiva confessa isso? Toda noiva, na hora do voto, eu ouço a mesma coisa. Eu já devo ter feito uns 50 casamentos na minha vida.
Aí na hora dos votos, as noivas viram e falam assim: não, porque você sabe, meu bem, eu sonhei com esse dia, desde que eu era uma criança, eu brincava e ficava imaginando como seria o dia do meu casamento. Alguma mulher consegue testificar isso? Esses dias, minha filha mais velha foi da minha, e ela virou para mim e falou assim: papai, um dia eu vou casar também. Ei, você ser pai de um menino de 4 anos, eu falei: cala a boca, Satanás. Na hora eu tive que respirar. Falei: filha, sim, um dia, muito longe de hoje, brincando, minha filha vai casar com um homem de Deus, lindo, abençoado, cheiroso, maravilhoso, que Deus já preparou. Mas você sabe que o pai nessa hora, gente do céu, só tem 4 anos. Mas enfim, desde criança as mulheres sonham com casamento. Você pergunta: por quê? De onde veio isso? Presta atenção, porque se você olhar o contexto da criação da mulher, olha aqui para mim, toda mulher, ela nasce para ser uma esposa. Isso responde uma pergunta que alguém poderia ter: por que esse assunto casamento mexe tanto com mulher? Porque a mulher, ela passou a existir para ser esposa. Aí eu viro para as noivas e falo: então, a partir de hoje, seja bem-vinda à estação de maior sentido e propósito de toda a sua vida. Sabe o que é interessante? A primeira vez que a palavra de Deus vai falar de casamento é quando, vai para o verso 24, é quando Deus cria então a mulher. Quando a mulher aparece, o casamento aparece. E aí, por isso, homem, deixa pai e mãe, deixa a sua família. Então, homens casados, deixa. Esse deixar aqui fala de um deixar emocional, de um deixar geográfico e de um deixar financeiro. Porque quando você casa, você não tem que depender emocionalmente dos seus pais, você não tem que morar na casa dos seus pais, e você não tem que pagar suas contas com o dinheiro dos seus pais. Porque o Senhor tem para você, quem casa quer casa, um lugar para você. Ele tem para você uma provisão para você sustentar o seu lar, e Ele tem para você uma suficiência emocional para você gerir suas emoções naquela casa. Vocês estão comigo? Deixa e se une. E o verso 25 termina: ora um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Sabe por quê? Porque nudez foi feita para ser vivida dentro do casamento. Com isso a gente pode afirmar que sexo antes do casamento é pecado. Por quê? Porque a nudez, ela aparece na Bíblia no contexto do casamento. Está vendo que tudo tem sentido? Está vendo que quando você olha para a palavra e como as coisas começaram, nós aprendemos sobre princípios. Isso também te dá um outro princípio, de que você tem que tomar muito cuidado para quem você se expõe. Porque nudez aqui, a gente pode falar de nudez em outras áreas da vida. Você estar nu é você estar despido, ser transparente. Você tem que lembrar de uma coisa: você só pode se despir para quem você tem aliança. Vocês estão comigo? Assim aconteceu a criação do homem, do jardim e da mulher. Fique em pé onde você está. Como eu disse para você que o homem é formado do pó da terra, porque ele é insignificante e ele não presta, e que esse que é insignificante e não presta, ele pode ser usado. Eu não presto tanto que o que eu tinha que fazer eu não fiz. Preguei no mesmo tanto de tempo como se o culto tivesse sido normal, porque eu não presto, entendeu? Então vocês me perdoem por não prestar, tá bom? Mas Deus usa quem não presta, porque Deus usa o pó. Feche seus olhos onde você está.